Marcos capítulo de número 8, versículo de número 22. Marcos capítulo de número 8, versículo de número 22. Marcos 8, versículo 22. Quanto vale a sua alma? Graças a Deus. Amém ou não amém? Ou qual é o valor da sua... Não, está fraco isto. Estou numa igreja de jovens aqui. Quanto vale a tua alma? Ou qual é o valor da sua alma? Quanto vale a tua alma? Ou qual é o valor da tua alma? Aleluia. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, Marcos capítulo 8, versículo de número 22. Capítulo 8, versículo de número 22. Louvado seja Deus. Já chegou lá? Já? Então, o que diz aí o versículo de número 22? Chegou aonde? A Betsaida, e trouxeram-lhe o quê? E rogaram-lhe que fizesse o quê? E tomando o quê? Ok. Depois, as mãos aonde? E fez o quê? O que aconteceu? E fez o que Jesus? Mandou-o para sua casa e disse o quê? O que Jesus fez em seguida aí, meus queridos? Versículo 27, o que ele fez em seguida? Aonde? Com quem? Com os seus discípulos, para quê? De onde? Cesareia de onde? E aonde? Perguntou a quem? Quem diz os homens que eu? Depois, Pedro disse o quê? Alguns dizem que és quem? E outros dizem o quê? Mas outros dizem o quê? O que ele disse aí? E vós, quem dizes que eu sou? Levanta a sua voz. Estamos a ler a Bíblia, queridos. Estamos a ler o quê? Levanta a sua voz, está bem? Aleluia. Vamos juntos aqui. Vós, quem dizes o quê? Que eu sou. O que mais? Respondeu-lhe Pedro o quê? Tu és quem? O Cristo. E o que aconteceu? Jesus fez o que no 30? Admoestou-lhes para quê? E o que aconteceu no versículo 31? O que ele disse? Que o Filho do Homem fizesse o quê? Muito. E que fosse o quê? E pelo quê? E por quê? E que fosse o quê no fim? Mas que o quê? Ou no terceiro dia o que aconteceria? E o que vem depois do versículo 32? Estas palavras. O que fez Pedro? E fez o quê? No versículo 33 o que aconteceu? E olhando para os seus discípulos disse o quê? Dizendo o quê? Quem? Por quê? Que são de quem? Mas as que são de quem? E o que aconteceu no versículo 34? O que fez Jesus? Se alguém fizer o quê? O que deve fazer? E faça o quê? E depois, versículo 35, deve fazer o quê? Mas aquele que fizer o quê? Por amor de quem?
o que é que vai fazer? Essa salvará ou preservará? Depois, versículo 36, o que aconteceu? Ganhar o quê? E perder o quê? Ou o que faria o homem? Então, o que aconteceu no versículo 38? Por quanto? Outra geração o quê? Fizeram o quê? E do quê? Também o que fará o filho do homem? Quando fizer o quê? Com quem? Aleluia! Fecha seus olhos. Te damos graças, Senhor, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos porque tu és fiel. Pai, queremos ouvir a sua palavra, estamos dispostos a aprender de ti que és humilde e manso de coração. A ti pertence a glória, a ti pertence a honra pelo século dos séculos. Em nome de Jesus, quem crê diga amém e traga uma salva de palmas na presença de Deus. Aleluia! Mais forte que puderes. Aplauda o rei, aplauda o rei. Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus queridos, conforme nós lemos aqui no livro de Marcos, capítulo de número 8, nós começamos lá de cima, onde nós vimos Jesus entrando numa aldeia e operando sinais, maravilhas e prodígios. Amém ou não amém? Jesus cura um homem que era cego. Este homem que era cego, curado por Jesus, Jesus teve que tirá-lo da aldeia e operar este sinal. Depois de Jesus operar este sinal, Jesus sai desta aldeia com os seus discípulos. E quando eles caminham pela aldeia, eis que ele pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos respondem para ele: alguns dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és Jeremias, alguns dizem que tu és profeta fulano. E então Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aleluia! Porque existe aquilo que as pessoas dizem acerca de Jesus e existe aquilo que nós dissemos acerca de Jesus. Alguém está aqui na igreja? Estamos juntos, queridos? Eu posso te dizer algo acerca de Jesus, mas a pergunta é: o que é que você diz acerca de Jesus? Quem é Jesus para ti? Na tua mente, no teu coração, no teu dia a dia. Quem é Jesus para ti? Jesus está com os seus discípulos. Quando ele pergunta o que os outros dizem a respeito dele, os discípulos respondem o que os outros dizem a respeito dele. Os outros não andavam com Jesus. Os outros não eram amigos de Jesus. Os outros não comiam com Jesus. Os outros não falavam com Jesus. Os outros não tinham uma vida íntima com Jesus. Então poderiam dizer que ele é Elias, poderiam dizer que ele é Jeremias, poderiam dizer qualquer coisa a respeito dele. Mas os discípulos que andavam com ele eram os únicos que poderiam saber quem verdadeiramente ele é. Amém aqui na igreja? Amém. O crente verdadeiro é aquele que conhece a Jesus intimamente. Não é aquele que o conhece porque ouviu dizer, mas é aquele que tem um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus é uma pessoa, queridos. Jesus é alguém. E todos os dias ele busca criar uma intimidade conosco. Jesus é alguém que quer ser alguém próximo de nós, ter amizade conosco, falar conosco, nos ouvir e ser ouvido por nós. Jesus não é alguém que está longe, não é alguém que veio, morreu, depois desapareceu e disse: fiquem aí, virem-se. Não, é alguém que foi ter com o Pai, mas ele disse não nos deixaria órfãos, porque ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, quando você conhece este Jesus profundamente,
Você não vai falar dele porque os outros falam, ou como os outros falam, mas você vai falar dele conforme o Pai te revelou. O Pai te revelou nas Escrituras que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei, e que Jesus foi, mas há de voltar, e ao mesmo tempo que ele foi e há de voltar, está contigo todos os dias. Ai meu Deus, estamos a pregar isso na igreja errada. Isto, para muitos crentes, não é nada. Por isso que os crentes atuais, meus irmãos, eles confiam mais no pastor do que em Jesus. Porque foi-lhes pregado um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Note uma coisa, as pessoas que não eram discípulos de Jesus não sabiam quem era Jesus, pensavam que era Elias. Há pessoas hoje que dizem que são crentes, mas ainda pensam que Jesus é Elias. Ainda pensam que Jesus é não sei quem. Por isso que para a vida deles andar, para as coisas deles andarem, procuram pessoas para fazerem acontecer. Esquecem que aquele que é discípulo, aquele que é crente, tem que ter uma relação pessoal com Jesus. É por isso que Jesus, quando pergunta para eles, Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo. E Jesus responde para ele: é verdade, não foi o homem que te revelou, não foi pastor que te revelou, não foi vizinho que te revelou, não foi irmã da igreja que te revelou, mas foi o Pai que te revelou. É isso que Jesus quer, que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Ele, nós e Ele. Jesus aqui, eu aqui. Jesus aqui, eu aqui. Jesus aqui, eu aqui. Jesus aqui, eu aqui. É isto que Jesus quer de nós. Meu Deus, está a pregar isso na igreja errada, Pai. Se nós crescermos nessa mentalidade, se nós vivermos com essa mentalidade, meus irmãos, nós seremos pessoas dominantes no que diz respeito à questão espiritual. Seremos fortes. É por isso que Paulo diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Seremos fortes para orar, seremos fortes para jejuar, seremos fortes para adorar a Deus, seremos fortes para servir a Deus, assim como os discípulos que tinham consciência de quem era Jesus, serviram a Deus até com as suas próprias vidas. Doaram o seu máximo. É onde estamos a ir agora. É onde nós vamos no nosso tema. Diga comigo o nosso tema. Ele disse o seguinte: aleluia! A tua alma, qual é o valor da sua alma? Os discípulos que eram íntimos dele disseram que tu és quem, Jesus? Disseram que Jesus era quem? Em outras palavras, tu és o Messias, és o Salvador, és o Redentor. Aleluia! Então, quando eles revelam isso, Jesus estando com eles, então ali uma multidão se enche. Eles chamam os discípulos e aquela multidão. Então ele começa a falar. Ao falar Jesus, ele diz para eles: meus irmãos, o que é que adianta vocês ganharem este mundo todo e perderem a vossa alma? Porque aquele que quiser vir após mim, veja, o que Jesus fez primeiro? Primeiro ele revelou, ou seja, o Pai revelou aos discípulos que Jesus era o primeiro. Para que eles pudessem o seguir conscientes e deixarem tudo, eles tinham que saber a quem estão a seguir. Primeiro o Pai revela que Jesus é o Cristo. Então, eles por saberem que agora estamos a seguir a Cristo, Cristo precisa lhes dizer o que é necessário para seguir a Ele. Agora eles já sabem que não estão a seguir pastor,
Porque posso seguir pastor sem deixar nada. Posso seguir placa da igreja sem deixar nada. Posso cantar no grupo coral sem deixar. Posso seguir banda da igreja sem deixar. Posso subir no altar e pregar sem deixar. Não é problema. Mas para seguir a Jesus, porque primeiro ele tinha que revelar quem ele é. Ele não podia dizer, você tem que renunciar. Os discípulos iam dizer que temos que deixar tudo para seguir a ti. Quem é você? Então, para ele lhes dizer as condições para seguir a ele, primeiro tinha que dizer quem ele é. Oh, meu Deus. Alguém está aqui nessa igreja, já foram para casa aqui? Então, o Pai lhes revela. Este meu filho aqui é o Cristo, Pedro. Então Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi o Pai que te revelou. E para seguir a esse Cristo que o Pai revelou, é preciso negar-se a si mesmo. É preciso negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. É preciso renúncia total. O homem está aqui na igreja? Se alguém quiser vir após quem? Mim quem? Já foi revelado lá em cima. Aleluia! Já foi revelado que esse mim quem? É o Cristo. Então, já Deus revelou que Ele é o Cristo. Então, quem quiser vir após o Cristo, precisa de fazer o quê? Negar-se a si, tomar o quê? E seguir a Ele. Alguém está aqui na igreja? Alguém pode aplaudir a Jesus nesta noite aqui, queridos? Oh, mais forte que puderes. Aplauda com toda a força possível. Aleluia! Jesus Cristo é bom. Louvado seja Deus. Aleluia! Então, observe. Agora, os discípulos já sabem que este é o... Não, está fraco, queridos. Vamos lá. Jovens bonitos assim. Vamos lá. Agora eles já sabem que o quê? Que os discípulos já sabem que ele é quem? Ok, ainda está fraco. Eu vos desafio, vocês são jovens. Os discípulos agora já sabem que ele é quem? Obrigado. Mas mesmo assim, alguns que não falaram. Os discípulos agora já sabem que ele é quem? Obrigado. Imagina, se você tem dificuldade de dizer Cristo aqui na igreja, não imagina na rua. Quer dizer, quando começa a enxergar show, antes não gostou de ver ele, nunca deixou que está show. Então, eu não sei se você diz na rua. Você diz na rua? A nossa maior alegria devia ser pronunciar esse nome. Este nome é doce. Alcimo dele. Vituleli Hani Saka. Vituleli Saki Saka. Vitoli Lonanzia Hilo Vito Lai Vituleli Leli Nisa Takisaga Leri Taki Vitoleri Vitole Lonanzia Hilo Vito. Como não pronunciar esse nome? Aleluia! Alguém pode aplaudir a Jesus nessa noite? Oh! Ah, meu Deus! Aleluia! Como não? Como não? Quando se pronuncia este nome, tem que haver alegria.
É motivo de alegria falar o nome de Jesus. Ah, meu Deus, estou a dizer isso na igreja errada. Afinal, quando é que é de ir naquela igreja que é de falar isso e glorificarem, Pai? Aleluia! Então, eles agora, lembram onde nós paramos, né? Já sabem que Ele é o Cristo. E Ele está a dizer, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Agora você já sabe que eu sou o Cristo, não é? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Essa é a condição. Essa é a base. Eu quero imaginar, porque Jesus, irmão Ernesto, Ele sonda corações, conhece os pensamentos. Eu quero imaginar Jesus ali no meio da multidão. De repente alguém pensou assim: ah, eu sei que tu és o Cristo, mas por que eu tenho que negar a mim mesmo? Por que eu tenho que deixar tudo para seguir a ti? Se o que eu faço me dá alegria, se o que eu faço eu gosto. Ah, você diz que isso é errado, Cristo, mas eu gosto do que faço. Então, é como se ele tivesse depois de lhe dizer, tudo bem. Veja só, é como se tivesse ali dizer, não, está escrito assim. É como se ele tivesse a responder a alguém ali na multidão. Depois ele diz, tudo bem, não quer deixar, não é? Mas agora me diga, já que você não quer deixar, qual é o valor da tua alma? Se você não quer deixar isso que te agrada, então significa que você não entende o quão valiosa é a tua. Nós, muitas das vezes, nos deixamos levar por aquilo que é passageiro. O corpo que te leva a agir contra Deus é passageiro. Os olhos que te conduzem para agir fora dos princípios de Deus são passageiros. A boca que te conduz a falar o que não agrada a Deus é passageiro. Mas a tua alma é a única que vai gozar da eternidade. Qual é o valor da tua alma? O valor da tua alma é o que você faz para desagradar a Deus ou é você agradar a Deus? Ou seja, quando você olha para si e diz, olha, se eu fizer o que não agrada a Deus, estarei a dar o valor à minha alma? Ou se eu fizer o que agrada a Deus, estarei a dar valor à minha alma? Quanto vale a tua alma? Tua alma pode valer uma noite de pecado, assim como pode valer uma noite de santidade. Ah, meu Deus. Está alguém aqui na igreja? Está nas tuas mãos colocar a tua alma na balança e ver o quanto ela pesa. É você que leva a sua alma aonde você quer que ela passe a eternidade. Você que define isso para ela. Você que diz, minha alma, você não vale nada. Por isso eu vou fazer tudo o que eu quiser e no fim eu vou te mandar para o inferno. Quanto vale a tua alma? Deus, que é quem te deu a alma, por entender a preciosidade e o valor da tua alma, no capítulo 3 de 16, Ele deu o seu Filho para resgatar a tua alma. Deus conhece a preciosidade da tua alma. Talvez você vai dizer para mim, pastor, eu não sou Deus para entender o quão a alma é valiosa. Se você não é Deus para entender o quão a alma é valiosa, pelo menos entenda o que Deus já entendeu. Entenda o que Deus já entendeu. Deus já entendeu e te provou que Ele te ama e quer que a tua alma passe a eternidade com Ele. Entenda o que Ele já entendeu. E Ele já te revelou que Ele quer que você tenha a eternidade ao lado dEle. Porque a tua alma é valiosa para Ele. Vai dizer Deus em Gênesis que soprou Deus o seu Espírito sobre o corpo que tinha formado com barro. E dali surgiu uma alma vivente. Oh, meu Deus.
Esta alma que um dia, quando o homem peca, ela morre, distancia-se de Deus. Mas Deus, por entender o valor daquela alma, enviou seu Filho lá do céu, para que ele desse a sua vida. Isto é o que vale a sua alma. Diga comigo, vale o que é a minha alma, pastor? Cada gota do sangue de Jesus. Você não pode trocar o valor que Deus deu à sua alma pelo valor que as coisas mundanas te oferecem. Entendeu o que estou a dizer? Entendeu o que estou a dizer? É como se você fosse alguém que está numa praça. Estão ali duas pessoas para te comprar. Um quer te comprar para te tornar escravo, para te aprisionar, te chicotear, mas vem ali com uvas, com coisas boas e boas para a tua carne, que quando você olha para elas até brilham, são deliciosas. Mas ao sair dali, ele deixou claro que você vai comer as uvas, mas depois vai ser chicoteado. Você vai comer as uvas, mas depois vai sofrer. No lugar de ser os burros a capinarem, você que vai puxar a charrua. Ele já te deixou claro. Mas primeiro você vai comer tudo que tem ali é bom. Primeiro você vai fazer tudo que você achar que é bom. Mas no fim, ele vai te levar para sofrer. Enquanto o outro chega sem nada nas mãos, cheio de sangue no corpo, todo ele ferido. A única coisa que ele tem para entregar àquele que está a vender ali é o sangue dele, é o corpo dele. Ele diz: olha, tirem esse homem daí e coloquem a mim. Meu Deus, ninguém está aqui nessa igreja. Ele chega e diz: não. E você está a olhar para as coisas brilhantes que aquele outro senhor está a oferecer. E ele diz: a tua alma vale isto. O outro chega com sangue todo rasgado, todo sofrido, todo abatido, sem conseguir andar. Ele diz: tirem ele e coloquem a mim, porque esse é o valor da alma dele, a minha morte no lugar dele. Meu Deus, alguém pode aplaudir a Jesus nesta noite? Alguém pode glorificar a Jesus nesta noite? Quanto vale a tua alma? Jesus provou que a tua alma vale a própria vida dele. E o que é que você diz para ele? Não, Jesus, a minha alma vale uma noite de prazer. A minha alma vale uma fofoca. A minha alma vale uma mentira. A minha alma vale um ódio, Jesus. Mas Jesus diz para ti: não, a mentira pode te dar prazer naquela hora. O ódio vai te dar prazer naquela hora. A fofoca vai te dar prazer, até pode ser boa, porque é uma novidade. Você está com a comadre. Vestir-se de forma indecente naquele momento vai te dar prazer. As pessoas vão olhar para ti, vai se sentir o melhor da zona ou a melhor da zona. Namorar com menininhas, não sei o que, antes do casamento, ir à cama, vai te dar prazer. Isso vai te fazer você se sentir bem e se sentir homem. Mas será que este é o valor da tua alma? Ele chegou ali com coisas belas. Está aqui, filho. Sexo antes do casamento. Está aqui. Roupas noturnas. Está aqui. Baladas. Discotecas. Está aqui. Mas no fim, ela te abre um pouco a janela e diz: está já vendo como é que vais terminar? Goza agora, mas amanhã vais morrer. Coma hoje, mas amanhã vais morrer. Lembro-me de um homem que um dia, depois de ter plantado uma vinha muito grande, ele entrou na sua varanda, lá do alto, olhou para a sua vinha e viu que era boa, que era tão grande. Mas ele era um homem muito mau de coração, um homem que não sabia reconhecer a grandeza de Deus. Ele era soberbo e cheio de orgulho.
E naquela mesma noite ouviu uma voz do alto a dizer para ele: tolo, tolo, esta noite mesmo te será pedida a sua alma. O que é que você tem para oferecer? A nossa alma vale o sangue de Jesus. Não vale o que o mundo nos oferece. Não vale o que o mundo nos dá. Mas a nossa alma vale o que Cristo fez na cruz do Calvário. Enquanto nós estabelecermos a nossa vida como o mundo quer, não agradaremos aquele que foi à cruz por nós. Porque aquele que foi à cruz por nós entendeu o quanto nós valíamos. Agora, há que um homem casar uma mulher, cuidar de uma mulher, dar-lhe todo o valor, e esta mulher não entender o valor que este homem lhe dá. Por quê? Porque esta mulher acha que o valor é viver fora daquilo que são os princípios que o seu marido estabeleceu. Mas o marido lhe dá valor todos os dias. Cristo nos dá valor, dando a sua vida por nós. Só que às vezes nós achamos que este que nos valoriza não faz nada por nós. Não é nada. Então nós procuramos os nossos caminhos. Procuramos formas de garantir a nossa alma. Procuramos caminhos e meios de poder satisfazer a nossa alma e levar a ela para longe dele. Mas nesta noite eu quero fazer um convite para ti. Aleluia. Ainda é possível voltar a colocar a tua alma na mesma balança em que Cristo colocou a sua alma. Meu Deus, alguém está aqui na igreja? Ainda é possível você devolver a sua alma para lá, para que Ele olhe para ela e perceba que o valor que Ele deu à sua alma ao ponto de morrer, a sua alma é digna do tal. Jesus um dia chega em Jerusalém e ele começa a chorar. Ele diz: Jerusalém, 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 oh Jerusalém, há muito que eu queria te juntar, assim como uma mãe, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas tu, Jerusalém, não queres. Ou seja, Jesus está a dizer: eu te dou valor, assim como uma mãe dá valor aos seus pintos. A galinha preza muito os seus pintos. A galinha é capaz de deixar o seu corpo fora, apanhar frio, cobrindo os seus pintos. Jesus está dizendo que eu vos dei valor, vocês, Jerusalém, mas vocês não receberam o valor que eu vos dei. Entenderam que as vossas almas valem o que o mundo vale, mas está aqui alguém que é maior que o mundo. Jesus é maior que tudo que já se viu, que tudo que existe. E o valor que Ele nos dá é o valor para a vida eterna, queridos. Aleluia! É o valor para a vida eterna. Quanto vale a sua alma? Tua alma, quanto vale? Quanto vale a tua alma? Quanto vale? É bom refletirmos nisto nesta noite, queridos. Em tudo que nós fazemos, temos que questionar para nós mesmos: será que isto é o valor da minha alma? Será que a tua alma vale o pecado? Você vai se rebaixar a este nível de fazer com que uma alma preciosa, que foi vivificada pelo sopro de Deus, valha algo que não presta para nada, o pecado. Você vai se rebaixar a esse nível. Prefiro fazer aquilo que Paulo fez. Longe esteja de mim gloriar-me,
a não ser na cruz de Cristo. Oh, meu Deus. Prefiro encontrar glória na cruz. Prefiro encontrar alegria na cruz do que gloriar-me nas coisas carnais. Porque é na cruz onde está o valor da minha alma. Oh, meu Deus, alguém está aqui na igreja? Alimatangwi yangaji sou filho onze ancole makola mshaka mfelwile shambanini nathi ngisho show ingimoka mungakhona makhona nje mina ngikhulisa kumakholo. Haleluya. No nosso lugar vula leswi matshan'wini leswaku lani u nga fa kona hi laha hi fanele ku fa kona. U hi nyikile nsima lowu ngazi la ku uza u cinca ndhawu. Quer dizer, vamos lá, vou dar um exemplo. Imagina, irmã Sandra, compraste um vaso. Esse vaso custa 1 milhão de meticais. Você chega, coloca ali. O teu filho está a limpar a casa. Você está a ver o vaso. Ali está para fazer o que o vaso. Você sabe o preço e o valor daquele vaso. O que é que você faz? É ver o vaso a cair. O que é que você vai fazer quando o vaso ainda está para cair? Vais fazer o quê? Vais correr, não é isso? Ou vais arranjar um lugar mais precioso, mais bonito ou mais aconchegante que ninguém vai quebrar o vaso e você vai colocar. Sabe por quê? Por causa do valor. Jesus entendeu o valor da nossa alma. O quão as suas criaturas eram valiosas para eles. E ele disse, eu vou morrer no lugar deles. Porque para mim, esses são valores, são valiosos. Aleluia. Não temos valor para o diabo. Por isso quando nós pecamos, ele se alegra. Porque depois no fim vai nos tornar seus escravos. Porque não temos valor para ele. Tudo aquilo que nós fazemos pecaminoso é uma alegria para o diabo. Porque ele sabe que no fim vamos lhe fazer companhia lá, na destruição eterna. Porque para ele, nós não temos valor. Mas para Jesus, ninguém tem um amor maior do que este. De dar a vida pelos seus irmãos. Ninguém está aqui na igreja. Ninguém está aqui na igreja. Alguém quer orar nesta noite? Quanto vale a sua alma? Sua alma vale o pecado? Ou a sua alma vale o sacrifício de Jesus, preparando-te para a vida eterna? Você que escolhe. Coloque-se de pé. Estaremos falando com Deus.